Oi pessoal, tudo bem? Oi João. Oi Kelly. Tá bom, João? Bem, e você? Eu também. João, hoje eu não vou te perguntar o que a gente vai falar, porque eu sei o que eu quero falar hoje, tá? Tá bom. Fazer aqui a minha reflexão, mas você pode me parar se você quiser, contribuir, tirar dúvidas. E o que eu não souber, né, eu falo. João, não sei não, viu? Vamos ver isso aí depois, nas teorias que a gente tem da psicologia. Eu quero falar sobre um tema que eu percebo em muita recorrência no consultório e nas relações que a gente tem, que é a nossa necessidade de sentir que a gente está controlando as coisas e ou as pessoas, né? E ou as situações. Então, essa necessidade que a gente tem aí, e às vezes isso, João, eu percebo que as pessoas estão sempre muito cansadas, né? Sempre sobrecarregadas. E essas sobrecargas sempre vem me contando de pessoas controladoras, de pessoas com a necessidade de controle, de controlar. Uma necessidade que conta também sobre a insegurança dessas pessoas. Então é necessário soltar, né? Kelly, mas como que eu solto? Muitas pessoas nem sabem que estão tentando controlar tudo, né? E aí tenta controlar a resposta que deseja do chefe ou do colega de trabalho, tenta controlar o parceiro do relacionamento, onde ele vai, com quem ele vai, que horas que ele volta, se ele avisou, se ele não avisou, se ele deita, não era para deitar, se ele levanta tarde, não era para levantar tarde, né? Tenta controlar o filho, tenta controlar os pais, tenta controlar os colegas, tenta controlar tudo e todos ao redor. É óbvio que ao final de um dia, uma pessoa assim está muito mais cansada. É óbvio que uma pessoa assim está sempre ansiosa. E é por isso que a gente tem tanta gente falando de ansiedade no momento. É por isso que toda vez que a gente fala de ansiedade aqui no canal, tem um monte de vídeo aqui sobre isso, são muito vistos. Tá todo mundo se sentindo ansioso, todo mundo se sentindo nervoso. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade muito grande de saber sobre o meu amanhã e de ter controle sobre ele. Não dá. Essa é uma luta que a gente vai perder. Vai perder para um transtorno ansioso, vai perder para o fim das relações, vai perder para um problema no trabalho, vai perder porque a gente vai passar a dormir mal, né? A gente vai ter uma tendência a se alimentar mal. Então veja, não tem como ganhar, o único jeito de ganhar é soltar. A gente precisa parar para pensar em algumas questões. O que você deseja com todo esse controle? Mandar no outro? Ganhar? Ter razão? Provavelmente você aí que está me ouvindo vai falar não no primeiro momento. Mas pensa de novo. Qual é o seu medo se você não controlar tudo e todos? É que você perca alguma coisa? Que as pessoas vão embora? Que as coisas acabem? É necessário que a gente faça esses questionamentos para que a gente consiga soltar, para que a gente consiga confiar. Esse é um outro ponto do inseguro. Ele não confia em nada e em ninguém. E se ele não compreende que ele está tentando controlar o incontrolável, ele vai ficar num ciclo de bastante sofrimento, que vai gerar muita frustração. Então a gente tem que se perguntar: qual é o meu medo? Do que eu tenho medo? O que eu desejo? Eu desejo que o outro faça o que eu quero. Por quê? Isso é bom para este outro? Ou sou eu que acho que isso é bom para este outro? Veja, o que está levando a gente aos transtornos ansiosos é a gente mesmo.
Ai, mas as pessoas não fazem, as pessoas não têm que fazer. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Então a gente precisa aprender também a entender que são sim as nossas expectativas, mas são nossas, né? Que este outro, ele é um outro ser que tem a sua individualidade, o seu querer, as suas expectativas também. E a gente precisa aprender a equilibrar isso, a lidar com a nossa frustração de que a gente não vai controlar tudo e todos, porque é assim que a gente vai conseguir ter relações, passar por situações de maneira menos tensas, com menos sobrecarga. Tem gente que tenta fazer tudo no trabalho, tudo, porque não dá conta de lidar que o outro pode ajudar, mas ele tem talvez um outro tempo, um outro jeito de fazer, mas para essa pessoa controladora, que quer tudo do jeito dela, como ela quer, não tá bom. Então ela pega tudo para ela e depois ela desenvolve a síndrome de burnout, por exemplo, né? Aquele excesso de estresse, aquele excesso de trabalho que tem um tanto de ansiedade ali. Então a gente precisa pensar sobre isso. E como isso está emergindo aos montes, eu acho que até antes da pandemia, mas eu sei que a pandemia deu uma boa potencializada em tudo isso, eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, porque é algo muito importante da gente pensar. Por que que eu preciso controlar tudo? Por que que as pessoas precisam fazer como eu acho que tem que ser feito? Por que que eu não posso aprender com o outro? Por que que eu não posso aprender um novo jeito de fazer? Por que que se a minha verdade não for enaltecida, não me serve? A gente precisa se perguntar sobre tudo isso. Qual é o meu medo? Por que que eu sou inseguro? Né? Então, no final, estamos falando de um bom processo de autoconhecimento aí que é muito necessário, pelo menos para a gente identificar e ter um ponto de partida. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Quer dizer alguma coisa, João? Quando eu sinto que o controle faz eu ter uma falsa ilusão de que eu tô seguro. Bem falsa. E daí nessa falsa ilusão de que eu tô seguro, eu fico numa zona de conforto. Uhum. Só que daí quando acontece algo fora desse controle, que nem a pandemia e tal, aí toda essa minha realidade que eu construí é abalada. Pois é. O chão some. Não é muito melhor viver uma vida mais pautada no que a gente tem realmente como nosso controle? Normalmente são as nossas coisas, diz respeito a gente mesmo. Isso a gente consegue controlar, né? É claro que dá uma sensação de segurança, João, mas a gente aprisiona as pessoas, né? A gente faz reféns às vezes, o ansioso às vezes faz quem tá perto o refém. E detalhe, não dá certo. E ainda por cima ainda corre risco de adoecer. Então a gente precisa abrir mão disso, né? Essa ilusão é uma ilusão mesmo. Algumas coisas você consegue controlar. E você precisa saber quais são, né? Eu consigo controlar o que eu venho falar aqui, eu consigo controlar quem eu vou atender. Veja, são coisas que diz respeito somente a mim. Eu consigo controlar se eu vou treinar ou se eu não vou treinar, é uma decisão minha. Eu consigo controlar se eu quero comer Y ou Z. Eu consigo controlar se eu quero ter amizade com o João ou não. Algumas coisas eu consigo controlar. Agora tá, eu vou ter amizade com o João e aí ele não veio gravar segunda, se ele não vier gravar segunda, então eu não sou mais amiga dele. Como assim? Né? Então veja, não dá para controlar isso. Talvez ele não pode gravar segunda, talvez segunda ele trabalha, ele não tem só eu no mundo dele, né? Então a gente precisa parar para pensar nessas coisas, desde esses exemplos mais bobinhos até exemplos muito complexos que traz vocês a um processo terapêutico muito sofrido depois. Tem que pensar sobre isso, gente. Fica aí a reflexão. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kang.